Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola, confirmando 6h31, é o Cruzeiro nesta quarentena. Ontem o nosso Thiago Reis já trouxe aqui na Itatiaia a reunião por videoconferência, do departamento de futebol do Cruzeiro. O Enderson Moreira, o Luiz Fernando Flores, Ricardo Drubski, enfim, o departamento de futebol acertando pontos importantes. Claro que a interrogação ela é muito grande, não se sabe quando vai voltar o futebol, e aí é uma preocupação de todos. O Cruzeiro, até a informação que foi revelada há pouco pelo Hoje em Dia, o Cruzeiro está dando férias para a maioria dos funcionários. Então isso já é uma medida aí tomada pela parte administrativa, o núcleo gestor do Cruzeiro. Então muitos funcionários entrando de férias, uma outra parte fazendo o home office e uma outra parte com escala reduzida, indo ainda até a sede administrativa do Barro Preto. Quanto aos jogadores, o Cruzeiro ainda aguarda. Eu até conversei há pouco com o Juarez Pimenta, ele é o presidente do Sindicato dos Atletas aqui de Minas Gerais, Safeng, e ele me dizia o seguinte, que já vem mantendo contato com os clubes, que a questão das férias não deve ter problema, as férias aí coletivas 1º de abril até o dia 20 de abril, com o clube fazendo o pagamento no 5º dia útil ao mês seguinte, no mês seguinte, em maio, então, pagando o valor das férias, deixando aquele 1/3 para o outro período, que será no final do ano, de 10 dias, final do ano, início de 2021. Então isso ele acha que não vai ter problema, até porque veio aí o decreto do presidente Jair Bolsonaro. Agora, a questão da redução no salário de 25%, isso aí ele diz que vai ter que ter uma conversa maior, ele como representante dos atletas, para ver o que será feito. Então vamos aguardar quando isso vai entrar no papel. Eu até conversava com uma pessoa do núcleo gestor e falando, claro que dificulta, o momento, não tem receita, não tem cota de Copa do Brasil, não tem jogo, não tem nada. Então isso vai dificultar muito. O Cruzeiro tem até uma reserva aí para um certo tempo, mas ficar muito, aí vai ter que procurar uma nova solução. Assim como diz o André Argolo, que é o diretor executivo do Cruzeiro, até no site oficial do clube, Cruzeiro estuda medidas para minimizar impacto da crise causada pelo coronavírus. Então ele vem falando desta questão das férias na parte administrativa, essa tentativa da Comissão Nacional dos Clubes, e aí o Cruzeiro vai sobrevivendo neste período em meio às dificuldades. Eu até fiz um pedido para Andréa Santos, que é a responsável aí pela comunicação do núcleo gestor, para a gente saber, e o torcedor também, obviamente, a audiência do Cruzeiro que fica aqui ligada na Itatiaia, como o Cruzeiro está fazendo para tentar um acerto com a questão da FIFA e com a questão também do Profut. Então, vamos tentar aí restabelecer um contato, ainda aguardo a posição da Andréa Santos, repito, que está responsável pela comunicação do núcleo gestor, do Cris Bretas, que é o superintendente jurídico, para falar, o Cruzeiro está em contato com os clubes, porque naquela planilha inicial tem dívida para vencer, e agora, e o clube sem recurso, em meio a essa paralisação da pandemia, como que isso vai ser feito, ou se o Cruzeiro já tem algum parecer, ou da FIFA, do próprio Profut, enfim, como estão estas questões da parte administrativa do clube. Agora, no futebol, a era do Enderson Moreira, que começou no dia de ontem com esta reunião da videoconferência, e a informação da Itatiaia, Léo Figueiredo, é que a primeira identificação
do Henderson neste elenco do Cruzeiro, aliás, duas carências identificadas. Quando o futebol voltar, o técnico Henderson Moreira quer 2 novos laterais na Toca da Raposa 2. Um para a esquerda, que a gente já imaginava, e um para a direita. Hoje o Cruzeiro tem como opções, para a esquerda, o João Lucas, que vinha jogando, um pedido do Adilson, que o Henderson conhece muito bem, treinou o João Lucas no Ceará. Ele tinha no começo do Campeonato Brasileiro do ano passado o Thiago Carleto como titular. Depois o João Lucas alternou com o Thiago Carleto, foi até titular na maioria das vezes. Depois o Thiago Carleto foi negociado com o Vitória. Então ele já conhece muito bem o João Lucas e o jovem Rafael Santos. E para a direita, o Edilson, que aceitou aquela readequação e ficou, e o jovem Valdir. E quando o Adilson, por exemplo, não teve Valdir contra o Coimbra, ele improvisou o Jadson. Tinha uma outra opção que era improvisar o Jean. Então o elenco do Cruzeiro hoje só tem 2 peças para cada setor. Um mais experiente e um menino. João Lucas para a esquerda e Rafael Santos. Edilson para a direita e Valdir. E aí o Henderson, então, identificando estas carências, é a informação da Itatiaia. E aí, Léo? Olha, Samuel, como o Cruzeiro vai ter a Série B pela frente, dificilmente o Cruzeiro vai conseguir sobreviver na Copa do Brasil. Ainda tem a volta, mas o resultado que o Cruzeiro tomou do CRB 2-0 em casa é complicado. Mas enfim, não serão tantos jogos no ano. Então não acho que o Cruzeiro tenha necessidade de ter 3 jogadores por posição. Talvez algumas possa ter 2. O problema é quem serão esses 2. Tudo bem entre você ter um mais experiente e um mais jovem, isso é muito salutar. Mas o experiente, o que for titular, esse cara tem que ser bem acima da média. Ele tem que valer a pena, porque ele precisa ser mais confiável. Não é nada o caso do João Lucas, que chegou jogando muito mal no Cruzeiro, e não é o momento do Edilson, que a gente tinha até a expectativa de que tivesse um ano melhor, de que ajudasse mais o Cruzeiro na lateral direita, no sistema defensivo, até numa chegada no ataque. E o ano do Edilson também tem sido muito ruim. Não dá para entender que o Henderson Moreira esteja pedindo. E eu queria falar uma coisa aqui, Emanuel e Samuel. Eu fico imaginando, olha só, essa é para você, torcedor do Cruzeiro. Há males que vêm para bem. Imaginem se o Cruzeiro não tivesse caído e estivesse com a gestão do ano passado, com os salários do ano passado, e viesse essa pandemia para parar tudo, e o Cruzeiro tendo que pagar aqueles salários loucos, absurdos, sem entrar nenhum dinheiro. O Cruzeiro fechava. Ô Léo, falando nos reforços imaginados pelo Henderson, na lateral direita, o Cruzeiro conseguiu uma contratação de 1 ano e meio para cá, que foi o Orejuela. E ele se encaixou perfeitamente na posição troféu Guará de melhor lateral direito do ano. Só que devido às circunstâncias, o Cruzeiro teve que abrir mão do Orejuela, que tinha o salário acima da meta do clube, e ele foi para o Grêmio Porto-Alegrense. Mas não está muito bem no Grêmio Porto-Alegrense nesse momento, não. Não está jogando, não. Não está jogando. Bom, é sonho impossível trazer o Orejuela de volta? Acho que não. Aí Samuel Venâncio pode responder. Aí é uma outra história, porque esse jogador agradou demais a torcida. Lateral esquerda, aí o Cruzeiro vai ter que ir ao mercado procurar jogadores nessa posição, porque o Henderson deve ter recebido informações de pessoas ligadas ao futebol do Cruzeiro de que os jogadores à disposição hoje, na lateral esquerda, não estariam à altura do que o Cruzeiro imagina para o Campeonato Brasileiro da Série B. 6h40.